bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você também pode ouvir pelo site no www.radiovibemundial.com.br. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos. Primeiro, eu tenho alguns recados para vocês. Curso de constelação familiar veterinária, aliás, workshop de constelação familiar veterinária agora, domingo, das 9 às 17 horas. Nós faremos das 9 ao meio-dia e depois das 14 às 17 horas. Se você não conhece essa técnica, nunca ouviu, nunca presenciou, nunca participou de nenhuma constelação familiar veterinária, essa é a grande oportunidade que você tem. É o primeiro workshop de constelação familiar veterinária de 2020. Eu anunciei logo na segunda-feira esse workshop e as pessoas já começaram a perguntar, mas não vai ter em março? Não, então, vai ter fevereiro, né? A gente vive só o hoje, não dá para a gente se programar tanto, porque logo em seguida nós estamos com vários projetos, cursos de constelação familiar em Ribeirão Preto, cursos de constelação familiar veterinária, né, em Campinas, e cursos de constelação familiar veterinária em Curitiba. E também em Porto Alegre. Então, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Curitiba. Então, isso vai comprometer os próximos finais de semana do resto do ano, se caso esses cursos mesmo conseguirmos formar turmas para que a gente desenvolva a formação em constelação familiar veterinária. Então, não tenho previsão para fazer em março. Então, quem quiser participar, matricule-se agora, né? O número de vagas é pequeno, a sala não é grande. Então, quem tiver interesse no domingo de participar, é só entrar em contato comigo. Quinta-feira, nós estamos lançando um outro curso de constelação familiar, após o Carnaval. Segunda-feira está lotado. As constelações estão ocorrendo todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Nós fazemos constelações para quaisquer demandas, no entanto, o curso pede, de preferência, as constelações familiares, abordando questões dos animais de estimação, dos animais de companhia. Então, caso você tenha interesse em conhecer essa técnica, e pode, dia de semana, segunda-feira, todas as segundas-feiras nós fazemos as constelações. No entanto, é importante que você se inscreva através do 0 operadora 11 99639 0089. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, dá seu nome que a gente tem uma lista de pessoas que querem participar e obviamente, por ordem de chegada dessas pessoas nessa lista. Após o Carnaval, nós lançaremos um outro curso às quintas-feiras. Então, se você tem interesse também em fazer o curso de constelação familiar veterinária, entre em contato comigo que eu te dou todas as informações. Serão todas as quintas-feiras até o final do ano, praticamente. São 9 meses de curso, começando em março, após o Carnaval. Muito bem, hoje nós falaremos sobre ração, né? O título do programa é: você ainda dá ração para o seu animal? Aliás, você ainda dá ração para o seu cachorro? Pois bem, esse título, ele chama a atenção e é até um pouco agressivo, assim, né? Para as pessoas que não conhecem meu trabalho, ou para as pessoas que ainda não estão atualizadas em relação à alimentação dos cães, especialmente, das últimas novidades que se tem na medicina veterinária, pode achar isso um pouco estranho. Porque a gente está acostumado, e foi isso nos últimos 30 anos, desde que eu me formei, praticamente há 28 anos atrás, que o certo é dar ração para o cachorro. Então as pessoas já têm isso formatado na cabeça, né? Quebrar esse paradigma não é tão simples assim, porque a grande mídia, a pequena mídia, a mídia escrita, os médicos veterinários no geral, né? Os pet shops, o mercado pet, todos, sem exceção, eles tentam embutir a todo momento na cabeça da gente que você tem que dar ração para o animal. Se você não der ração para o seu animal, você está fazendo algo errado. Você não gosta do seu animal, eles colocam
a coisa dessa forma, né? E tudo isso, na verdade, é uma estratégia de marketing para te obrigar a dar ração para o seu animal. O seu animal que eu me refiro é o cachorro. Gato é uma outra história. Eu me refiro a ração, né? A pauta do programa é ração e cão. Eu aconselho a todas as pessoas que têm animais que não dê ração para o seu cachorro. E eu estudo esse tema já há muito tempo, desde 2003, inclusive na minha tese de mestrado, que foi desenvolvida aqui na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, onde eu estudei mais de 200 trabalhos científicos abordando a questão da nutrição, da ração, da comida industrializada e os cães. Na época, o tema do meu projeto foi alergia alimentar em cães. Então, a princípio, eu passei a não prescrever mais ração comercial, comida industrializada para cães no meu consultório, para animais que haviam questões ligadas a quadros alérgicos, especialmente com sintomas em pele. São as famosas dermatites, que vai para o veterinário, vai para um outro veterinário, toma antibiótico, toma anti-inflamatório e normalmente são doenças de caráter crônico que você não consegue uma cura e o animal sofre a vida toda com esse quadro de coceira, de incômodo, de dor, né? A pele é um órgão, é o maior órgão do corpo e é um órgão que dói muito, né? Tem muitas terminações nervosas, obviamente, então na pele você tem uma sensibilidade muito grande. Então as doenças de pele levam o animal a um sofrimento muito grande, inclusive a uma queda do seu bem-estar por conta dos sintomas que as doenças de pele apresentam. Então eu comecei a estudar os quadros alérgicos e depois eu transferi isso para todo o animal. Na época isso foi um escândalo, porque a gente estava acostumado até então a dar ração, porque as pessoas confundem comida caseira, dieta caseira, com restos alimentares. Obviamente não é essa a intenção da prescrição de qualquer médico veterinário, obviamente. Ninguém vai orientar para que você dê restos do teu prato de comida para o cachorro, obviamente. Nós estamos falando em dietas devidamente prescritas por nutrólogos ou por veterinários simpatizantes da dieta caseira, onde hoje já existem programas de computador específicos para que você prescreva a dieta baseado no peso, na idade, no fato de ser castrado ou não, considerando a atividade física desse paciente, considerando doenças pré-existentes que esse animal tenha, enfim. É muito diferente de você dar o que sobra do seu prato, do que você preparar uma dieta completamente adequada, estudada, individualizada para o seu animal de estimação. Todo o quadro, todas as dietas prescritas em nutrição, obviamente elas têm que ser individualizadas, porque cada indivíduo, cada animal, cada cachorro será um animal, será um indivíduo à parte. É óbvio que é um animal, será um indivíduo à parte, com suas particularidades, com sua condição corpórea, se esse animal ele está, como a gente diz, em boas carnes, ou se ele está em sobrepeso, se ele tem obesidade, se ele tem alguma doença, se ele é castrado, se ele tem atividade física, se ele mora em apartamento, se ele passeia, se ele socializa com outros animais. Tudo isso tem que ser considerado quando você prescreve uma dieta. E é uma forma fácil da gente entender até porque que as rações não são indicadas, porque elas não individualizam o paciente, não individualizam o animal. É como se nós tivéssemos uma comida preparada, pronta já, para todas as pessoas do planeta Terra. Obviamente, até algum tempo atrás, as rações eram apenas separadas para animais que estavam em fase de crescimento e animais adultos. Não haviam rações preparadas para animais com determinadas doenças, não haviam rações preparadas para animais que têm sobrepeso ou obesidade, não haviam rações preparadas para animais que têm alguns quadros de intolerância a alguns alimentos ou alguns aditivos, produtos químicos que obrigatoriamente têm que ser colocados
na comida industrializada para que o animal, para que preserve, para que a ração não estrague no seu ponto de venda, para que o animal consiga comer, que tenha palatabilidade. Enfim, nada disso existia. Hoje já existe. No entanto, era uma verdade inquestionável. Você comprou um animal, você adquiriu um cachorro, você tem que obrigatoriamente fornecer comida industrializada para o animal se alimentar. E hoje nós sabemos que não precisa disso. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Essa é uma ideia, um padrão que a indústria criou, que a mídia criou e que os médicos veterinários durante muito tempo seguiram. Hoje, felizmente, há muitos médicos veterinários que não veem dessa forma. São os colegas homeopatas, os terapeutas florais, os médicos veterinários que trabalham com medicina tradicional chinesa, alguns médicos veterinários que trabalham com medicina integrativa. Ou seja, houve uma abertura profissional muito grande, tá? Então, você tem um cachorro, não necessariamente você tem que fornecer comida industrializada para o animal. O que também, o fato de você fornecer e ele se adaptar a isso também não tem nenhum problema, né? Só a gente precisa quebrar paradigmas rígidos, conceitos rígidos e padrões fornecidos muito a bel prazer da indústria e da mídia que ganha com isso, tá? Eu me lembro, eu sempre conto essa história, no meu mestrado em 2003, eu aprendi isso, eu comecei a aprender isso e a questionar isso com a medicina, com os médicos. Eu me lembro que durante um ano eu fiquei no ambulatório de alergia e imunologia do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, acompanhando casos de alergias, de dermatites, de sintomas do trato gastrointestinal em pessoas que tinham quadros de alergia alimentar. E eu fui percebendo ao longo do tempo que os médicos retiravam toda a comida industrializada dessas pessoas. E muitas, mas muitas mesmo apresentavam melhora no retorno das consultas, informando, referindo melhora após elas terem eliminado a comida industrializada ou parte dela da alimentação diária, né, desses pacientes. E eu pensei na época, puxa vida, eu tenho tantos pacientes alérgicos. A alergia é uma doença tão prevalente na medicina veterinária, especialmente com os cães, que peregrinam aí muitas vezes de veterinário em veterinário sem conseguir uma melhora. Eu vou fazer isso no consultório, né? Muitos quadros crônicos de doenças me procuravam exatamente para que eu fizesse a terapêutica homeopática, porque estavam cansados de fornecer antibiótico e anti-inflamatório para os problemas de pele. E aí, além da homeopatia, eu passei a retirar a comida industrializada. E grande parte desses animais, eu não estou falando na totalidade, mas grande parte passou a apresentar melhora significativa dos seus quadros. Eu não estou me referindo à cura. Cura é uma palavra complexa para quadros alérgicos. Mas a gente consegue uma melhora de sintomas muito frequentemente, muito comumente, na medida que a gente retira a comida industrializada desses animais. Isso para mim foi uma quebra de paradigma. Isso aconteceu em 2003. Eu defendi esse mestrado em 2005. Vejam que fazem 15 anos, e nesses 15 anos eu tenho essa conduta e, felizmente, grande parte dos quadros alérgicos a gente consegue controlar. É óbvio que as alergias são quadros multifatoriais. Há vários fatores que influenciam na agravação das crises do animal. Obviamente, desde sintomas físicos, desde questões físicas, como alimentação, né? E a pessoa não vai imaginar que a ração está fazendo mal para o animal. Sabe aquela história do filme Dormindo com o Inimigo? É isso mesmo. A pessoa vai... muitas vezes o próprio veterinário é o último item que ele vai mexer na alimentação do animal, infelizmente. E na comida industrializada que ele diz, muitas vezes, né, copiando a história da indústria, que é um alimento perfeito, ideal, tem tudo, etc., né? E além de questões físicas, ambientais também, desinfetantes, produtos de limpeza, o ambiente da casa é importante, questões psíquicas, né? E hoje nós sabemos, através das constelações familiares, que as doenças de pele, especialmente as de pele,
estão relacionadas a questões de relacionamento de membros da família ao qual esse animal está inserido. Então, em muitas constelações que nós trabalhamos com questões de pele, aparecem questões relacionais. Aliás, essa não é uma informação da visão sistêmica. Os chineses dizem isso há 5.000 anos, né? Sempre as doenças de pele, o que divide o interno do externo, o contato que a pele faz com o mundo e a forma como a gente faz esse contato, faz com que a gente adoeça ou não desse grande órgão que é o órgão maior e é o órgão que faz com que a gente se relacione com o mundo e com as pessoas. Inclusive, a gente consegue, com as constelações familiares e com a visão sistêmica, saber e perguntar para o animal o que ele gosta de comer, o que ele quer comer. Porque é interessante isso, né? Quando eu estou atendendo no consultório, eu pergunto assim para o cliente: o seu cachorro gosta de ração? A pessoa fala assim: ah, ele come, né? Aí eu respondo: eu não perguntei se ele come. Eu sei que ele come, ele está vivo, você só dá a ração. Se ele não comesse ração, ele estava morto. Mas ele gosta, ele reluta para comer, ele quer comer a nossa comida. Mas assim, quando a fome aperta mesmo, ele vai e come. Eu falei: então, está tudo errado. Porque a gente pode fazer isso com a gente também, né? A gente privar nós de comermos aquilo que nós gostamos, impormos para as pessoas aquilo que a gente acha que ela deve comer. Olha que interessante. A gente acha que deve comer, né? E aí a pessoa come no último grau da fome. Veja o que nós fazemos com os nossos animais. E as constelações familiares, abordando questões dos animais, nós colocamos no campo mórfico representantes humanos, onde eles podem falar por esses animais. Então eles podem dizer: olha, eu odeio ração, ou eu odeio dieta caseira, né? Eu não sei o que o cachorro vai falar. A gente nunca sabe, a gente não consegue controlar isso. Mas animais que têm problemas alimentares, que têm compulsões alimentares, que inclusive não são sintomas exclusivos desses animais, quando os animais têm questões alimentares, alergia alimentar, intolerância alimentar, compulsão alimentar, transtornos gastrointestinais, né, animais que comem determinados alimentos e têm problemas como vômito e diarreia, com certeza está identificado com pessoas do sistema familiar, que ele convive ou não, em que eles apresentam sintomas iguais ou parecidos. Isso nós verificamos todas as segundas-feiras, aliás, todos os dias no consultório. Sempre as minhas consultas, elas envolvem uma abordagem sistêmica. Eu, como terapeuta familiar, eu não quero saber do animal só, eu quero saber do animal dentro desse contexto familiar. É muito importante, quando o animal chega no consultório com essas questões alimentares, ou porque não gosta, ou porque tem sintomas, ou porque tem intolerância, eu vou em membros da família, do sistema familiar ao qual o animal está inserido, e aí eu vou localizar pessoas ou questões ligadas a esses sintomas também. Isso é a coisa mais comum do mundo, né? Isso foi surpresa para mim até alguns anos atrás. Depois da minha formação em psicanálise, onde eu escrevi o livro Cara de um, Focinho do Outro, esse livro veio de uma monografia do curso de formação, justamente por conta dos estudos que eu fiz relacionados a esse tema, né? E depois a visão sistêmica apenas coroou isso, e é uma forma de tratamento. No Cara de um, Focinho do Outro, foi um livro em que eu registrei oficialmente essas semelhanças das doenças. E com as constelações familiares, agora eu consigo ter uma alternativa de tratamento, onde eu já identifiquei o problema e agora eu vou tratar a família, né? Muitas vezes eu vou tratar a família pela entrada nessa família, pelo animal que eu faço, na visão sistêmica, nas constelações familiares, onde a gente vai abordar toda essa questão sistêmica. Então, essa ideia, essa pauta do programa, você ainda dá a ração para o seu cachorro, eu te convido a questionar essa verdade que nos foi imposta pelo mercado pet, pela indústria, né, de ração, que vem de uma forma impositiva, agressiva, dizer o que a gente deve dar para o nosso cachorro
de estimação sem questionar. Né? Eu acho interessante isso. Né? São verdades. Aliás, não é só isso que a indústria, não é só a indústria da ração que faz isso, não. Né? A indústria no geral, né, faz isso também. Né? Veja a indústria farmacêutica, né, com slogans prontos para que, se você tem uma coisa, você toma tal medicamento. Se você tem outra coisa, você tome outro medicamento. Isso vai sendo colocado no nosso inconsciente, que faz com que a gente depois desenvolva esses padrões de consumo que a gente não sabe de onde vem. E depois, quando a gente fala uma coisa assim, você ainda dá ração para o seu cachorro, a pessoa se assusta. Nossa, mas espera aí, não é isso que tem que fazer, né? Então, a pessoa tem aquele choque de realidade. Eu gosto desse choque de realidade. Isso é terapêutico, né? A gente costuma fazer isso mesmo nessas verdades que nos são impostas como padrões. Então, as constelações familiares, a visão sistêmica, está aí para dar voz ao animal e poder perguntar para o cachorro o que ele quer comer, o que ele gosta de comer efetivamente. De repente, ele pode dizer que gosta de comer ração e está tudo certo. De repente, ele pode dizer que ele odeia ração e que ele quer comer uma comida feita exclusivamente, individualizada, prescrita por um nutrólogo, sempre por um médico veterinário. Tá? A gente não deve mudar a alimentação do animal de ração para comida caseira sem uma orientação profissional. Isso em nenhuma hipótese. É melhor que continue com a ração, que tem tudo que o animal precisa nas devidas proporções. Pelo menos é isso que a indústria nos diz. Agora, se o animal come a comida no último grau, come a ração no último grau da fome, ou se ele apresenta algum sintoma de pele, coceira, queda de pelo, vermelhidão, algum sintoma gástrico, vômito, diarreia, então você precisa procurar um médico veterinário que tenha essa visão em que a ração não é o único alimento que deve ser dado para o animal. Né? Essa verdade absoluta, ela tem que ser questionada. Estamos em 2020, terceiro milênio, e a gente precisa evoluir. Tá bom, pessoal? Bom, o workshop domingo de constelação familiar é uma oportunidade. Não sei quando terão outros, tá? As pessoas me dizem, esse domingo eu não posso, vai ter outro? Não sei. Talvez tenha, talvez não. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Quiser conhecer constelação familiar e quiser, se o seu animal tem algum quadro de doença, crônico especialmente, que não consegue um resultado interessante, também eu recomendo as constelações familiares. O olhar para a família e não só exclusivamente para o animal. E quem quiser fazer o curso às quintas-feiras após o carnaval, as matrículas já se iniciaram. Tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até semana que vem, se Deus quiser, aqui na Rádio Vibe Mundial. Até mais!